Espera o meu ok aí, Alexandre. Pode começar. Boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do Edmar Silva para que eu possa fazer essa palestra na Loja Fênix. É um prazer participar como membro da Loja Fênix e poder falar para vocês. E essa palestra vai ser um pouco de rememorações, de lembranças. Eu acho que a pandemia nos faz ficar mais introspectivos. Em parte a pandemia, acho que em parte a idade. Estava lembrando esses dias daquela música da Mercedes Sosa, Volver a los 17 depois de vivir um ciclo. Es como decifrar signos sem ser sábio competente. Eu não vivi um siglo, ou seja, eu não vivi um século, mas mais de 50 anos, quase 50 anos me separam dos meus 17 anos. E me veio a ideia de quando eu tinha 17 anos, eu estava indo para Israel. Estava indo para uma das minhas experiências mais lindas que eu tive na minha vida, quando eu fui passar 3 meses no kibbutz. Para quem não sabe, um kibbutz é uma cooperativa onde as pessoas utilizam a terra, vivem em comunidade. É uma experiência que foi baseada até em cooperativas russas e que foi implantada em Israel, que hoje basicamente está em desuso, mas que no começo de Israel foi muito útil para as pessoas poderem ocupar a terra e começarem a desenvolver atividades. Então, eu trabalhei com uma série de atividades naquela época. Trabalhei com galinhas, trabalhei nas plantações de laranjas, de grapefruit, trabalhei com crianças, trabalhei em refeitório. Mas o que me vem à mente é eu indo pela primeira vez num avião para Israel. Um avião fretado, cheio de jovens. Éramos centenas de jovens que estavam indo para Israel. Eu, um garoto tímido, que não conhecia quase ninguém, andando pelo avião e vendo aquelas nuvens. E Deus, aquele barbudo, não estava em nenhuma das nuvens. E eu me perguntava: quem é Deus? O que eu estou fazendo? Qual a minha missão na Terra? E já procurava saber o que era a religião. Então, já tinha estudado o Antigo Testamento, já tinha estudado numa escola judaica, pensava em fazer medicina. 1976, janeiro de 1976, a minha esposa nem pensava em encarnar ainda. Ainda era uma ideia que estava lá nos planos astrais. Em 1976, eu era um jovem que estava indo para Israel. E, de repente, eu olho para a asa do avião, tem uma Nossa Senhora materializada em plena asa. Daquelas Nossas Senhoras que a gente vê nas igrejas. E eu pensei assim, ué, o que a Nossa Senhora está fazendo na asa do avião? E as pessoas dentro do avião, cantando, brincando, tocando berimbau, e de repente eu vejo aquela Nossa Senhora materializada. Devia ter uns 2 metros, e eu sabia que aquela Nossa Senhora não podia estar ali. E eu pensei, o que faz um judeu indo para Israel, vendo Nossa Senhora na asa do avião, indo com um monte de jovens para ter uma experiência que é o fruto de um sonho? Era o meu primeiro intercâmbio cultural. E, de repente, veio a ideia da minha mãe. E eu falei assim, eu sou judeu, não sou católico, mas eu sei que aquela Nossa Senhora não podia estar ali. Eu fiquei olhando aquela Nossa Senhora, ela demorou uns 20 a 30 minutos até que ela se desmaterializou. Então, eu pensei, minha mãe deve estar rezando muito para mim, para aquela Nossa Senhora partir, estar ali naquela asa do avião. Quando eu voltei de Israel 3 meses depois, eu soube que minha mãe, que era muito medrosa, tinha feito uma crise renal e, direto do aeroporto, ela que não sabe nadar, não sabia nadar, nunca tinha viajado de avião, ia ver o seu filho mais velho partir para cima daquele oceano imenso, em cima de um avião, para um outro lado do mundo que ela jamais teve oportunidade de ir. A única oportunidade que ela teve foi quando eu levei ela para a Argentina, Perdão, para Alexandre. ver os Perdão, tangos. Alexandre. Oi. Eneida, eu peço que você pare a apresentação. Você sem querer apertando o botão de apresentar aí, e você está apresentando a sua tela do celular. Eneida? Tá me ouvindo? Ligar o microfone. Eneida?
Ela tem que desligar o telefone, o Pronto. microfone, né? Compartilha de novo, Alexandre, por favor. Saiu a sua tela do compartilhamento. Espera aí que eu vou compartilhar. Acho que é melhor parar de compartilhar e compartilhar de novo. Que eu ainda estou vendo a sua apresentação em uma das. Pronto. Prontinho. Aí é só isso, apertar para tela cheia. Tá me vendo aí? Sim, perfeito. Pode continuar. Bom, eu estava na viagem em Israel, e aí, depois que eu vi aquela Nossa Senhora, como se fosse uma estátua, né? Daquelas que a gente vê nas igrejas, eu imaginei que era a minha mãe que estava orando firmemente para mim, né? Mas só quando eu voltei de Israel 3 meses depois que eu soube que ela tinha tido uma crise renal e foi internada, provavelmente estava tomando algum algum derivado morfínico para tirar a dor, porque quem já teve uma crise de pedra nos rins sabe a dor que é. Mas a minha mãe, muito preocupada comigo, saiu direto do hospital, do aeroporto para o hospital. E essas lembranças me fazem ver por que eu estudo religião há mais de 40 anos. E o que a teosofia me deixou de herança. Então, basicamente, essas ideias estão nessa apresentação que fica no prefácio do Autobiografia, Autocultura à Luz do Ocultismo, que falam das principais ideias que são parte da filosofia oculta. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar um pouco sobre isso. Vocês estão vendo aqui a apresentação? Sim, sim. Então, basicamente, quando a gente fala de Deus, Deus não é um ser antropomórfico, um ser barbudo sobre as nuvens, porque esse Deus eu procurei no Antigo Testamento, depois procurei no Novo Testamento, depois estudei Espiritismo, até que encontrei a Teosofia. Encontrar a Teosofia foi muito interessante, já que eu estou trazendo alguns testemunhos pessoais. Meu pai, quando eu tinha 17, 18 anos, eu ajudava ele. Até quando eu entrei para a faculdade, eu ajudava. Meu pai era um mascate que trabalhava de porta em porta. Primeiro ele vendia ouro, mas depois o ouro já não vendia tanto, ele começou a vender prata. Depois, nessa época, ele estava vendendo roupa de cama. Naquela época não existia shopping center, não existia essas lojas de magazine, não existia o Magazine Luiza, então ele comprava e dividia aquelas compras em 10, 12 vezes, e as pessoas compravam, e à medida que iam pagando as prestações, ele vendia novos lençóis, colchas e outros artigos para cama e mesa. E assim ele pagava as despesas da casa. E como ele tinha muitas varizes, eu que fazia as cobranças. Eu ia nos imóveis, nos edifícios que eram da Coab, do IAPETEC, e subia os andares. Naquela época não existia elevadores, eram edifícios de 4 andares. Eu subia e descia para cobrar as pessoas de acordo com as prestações que elas tinham que fazer. Então, procurando alguma coisa sobre a, a religião, meu pai me apresentou um amigo dele que era maçom. E esse cara se chamava Zé. Esse Zé trabalhava num laboratório de sangue. Ele fazia colheita de, de sangue naquela época. Foi talvez o meu primeiro estágio com ele lá. Eu estava no primeiro ano da faculdade de medicina. E ele me dava livros, me deu livros do Lee Peter, da Annie Besant, me deu alguns livros e falou: olha, tem uma mulher que é interessantíssima. E ele me levou para ver a biblioteca secreta dele.
ele tinha uma biblioteca que ele tinha um lençol que era totalmente fechado até para os familiares dele. E ele abriu aquele lençol para mim e apareceu lá A Doutrina Secreta de Helena Petrovna Blavatsky. Eu falei, caramba, uma mulher, quem será essa mulher? E eu gravei o nome dela, Helena Petrovna Blavatsky. E assim a gente conversava, ele me dava livros, me deu Auxiliares Invisíveis, foi me dando alguns outros livros, o Plano Astral, me deu status para ler. E assim eu fui lendo bastante livros, eu era um leitor inveterado naquela época, até que um dia eu, vendo numa biblioteca, numa livraria, numa Planeta, aquela revista Planeta, eu abro assim, dei de cara com a Blavatsky, com aquele rosto, com aqueles olhos, né? Aí me abriu a cabeça, caramba, quem é essa mulher? Aí eu fui ler, ela criou a Sociedade Teosófica em 1875 em Nova York, depois levou a Sociedade Teosófica para a Índia. Eu falei, caramba, mas ir para a Índia é muito longe, né? Naquela época, ir para a Índia era mais difícil que ir para a Lua para mim. Quando as pessoas falavam que tinham ido à Índia ou Japão, eu via as pessoas como se fossem um astronauta. Naquela época era muito difícil que as pessoas pudessem ir para o Oriente. Um ou outro, como nosso querido ex-presidente que tinha ido para o Murilo, que tinha ido para o Japão, que era um monge, eu praticamente não conhecia ninguém que tivesse ido pro, pro Oriente. Pouquíssimas pessoas tinham ido a Adiar naquela época, que eu conhecesse, né? Então, eu fiquei sabendo que existia uma sociedade teosófica que foi criada em 17 de novembro de 1875 e poucos anos depois tinha sido transferida para a Índia. Estava lá em Adyar. Naquela época, Chennai se chamava Adyar. Tudo bem, fiquei com essas informações. Então, lendo aquela revista, eu dei de cara com a Blavatsky, aqueles olhos azuis maravilhosos, aquela pose que ela aparece, que quando você abre assim, você toma um choque. Na mesma revista, eu vi uma árvore da Cabala que também me impressionou muito. Então, duas coisas me impressionaram e me impressionam até hoje. A árvore da Cabala, pois foi Sefirot, e a Blavatsky, com aqueles olhos maravilhosos. Mas eu pensei, como é que eu vou conhecer a sociedade teosófica? Está muito longe das minhas possibilidades. Então, comecei a estudar homeopatia, comecei a estudar acupuntura, e um dia eu estava vendo um rapaz que tinha um livro de homeopatia que tinha uma, uma, um desenho muito lindo na capa. Aí eu perguntei para ele assim, nossa, que desenho lindo, onde é que você adquiriu esse desenho? Aí ele falou assim, eu adquiri na Sociedade Teosófica. Aí eu falei, ó, Sociedade Teosófica, então você já foi na Índia? Aí ele falou, não é na Índia, a Sociedade Teosófica tem no mundo todo, tem aqui no Brasil também, tem no Rio de Janeiro, e ele me deu o endereço e eu fui para a Sociedade Teosófica baseado num desenho que era do esposo, da esposa, foi feito pela esposa do Antônio, do José Augusto Pádua, que é hoje um professor maravilhoso de ecologia. Mas isso são histórias, histórias que nos fazem a gente pensar e voar. Então, o que a teosofia me deu como herança? O que será que a teosofia me deu como herança? Basicamente, ela deu como herança o estudo da doutrina secreta e os maravilhosos ensinos. Ela fala que o universo manifestado tem raízes em um princípio eterno, ilimitado, imutável, sempre manifestado, chamado absoluto para Brahman, ou a realidade última, ou seja, isso é a Ensof, isso é ainda a não manifestação. Esse princípio transcende o alcance da compreensão humana. Então, eu tive contato com Deus, que era um Deus que estava acima da compreensão, alguma coisa que estava acima do intelecto. E naquela época, eu me imaginava me tornar um pensador. Como é que eu posso ter contato com alguma coisa que está acima do intelecto? Eu não conhecia a intuição, eu não conhecia o plano búdico. Então, fui estudar a doutrina secreta. Eu e os amigos, José Jorge, entre eles, e estávamos lá
na comunidade Semente, com grupos jovens, e eis que chega um jovem chamado Sérgio Moraes. Esse jovem viu a gente estudando doutrina secreta tem uns 40 anos ou mais, e se tornou interessado, e hoje é presidente da Sociedade Teosófica. Vocês veem como a capacidade de um jovem de se interessar por essas coisas transformam a vida das pessoas. Quando esse Deus, que é um Deus absoluto, um Deus que está além da consciência, como é que ele pode ser expresso? Então, eu consegui essa expressão no Bhagavad Gita, que é um dos livros que eu mais gosto. O Bhagavad Gita, Krishna fala: de uma das fibras das minhas vestes, eu construo os manifestos e os destruo depois. Então, nós somos apenas a fibra das vestes do Absoluto. Quando ele se manifesta em espírito, matéria, consciência e poder, que são os aspectos polares da manifestação do Absoluto, que já é o Deus manifestado. São os primeiros produtos da manifestação. Ou seja, quando você tem consciência e poder, espírito e matéria, aparece a consciência, aparece a luz, aparece o movimento. Então, aí está a unidade manifestada na Trindade. E dessa tríade procedem todos os inúmeros universos que aparecem e desaparecem na manifestação e na dissolução. Hoje a gente tem o telescópio Hubble, que nos dá uma visão de quem é o universo. A gente sabe que tem trilhões, quatrilhões, quintilhões de sistemas solares, porque nós temos inúmeras estrelas que participam da nossa galáxia e das inúmeras galáxias que participam da Via Láctea. A gente sabe que não está só nesse universo, porque existem inúmeros sistemas solares que vão manifestar um universo, formando cada sistema solar uma unidade independente. Na verdade, a teosofia me ensinou que a teosofia conta a história do espírito na matéria. Quando a gente estuda a ciência, quando a gente estuda a religião, a gente está vendo a manifestação do físico. Mas a teosofia conta a história através da manifestação de uma inteligência que é sempre não manifestada e que se manifesta nos sistemas solares, que são perfeitamente organizados nessa manifestação da inteligência transcendente que nós chamamos Deus ou Logos, ou Mahat, que é o terceiro aspecto do Logos solar, já que temos o primeiro, o segundo e o terceiro Logos. O primeiro Logos, o segundo Logos e o terceiro Logos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo seria a Mahat, essa inteligência que tem todos os números da matéria, que fazem com que o sistema solar seja um mecanismo perfeitamente organizado, que são governados por leis imutáveis da natureza. Então, o Sol físico e os planetas a ele ligados são apenas a parte externa, mais densa do sistema solar, onde existem também mundos invisíveis. E isso a doutrina secreta fala também. Existem globos astrais e globos mentais que participam desse sistema solar, que são o campo da manifestação na matéria. É o teatro onde o sistema solar é apenas a manifestação do Logos que faz com que vá aparecer o ser humano. Como eu disse antes, o sistema solar completo com seus planetas visíveis e invisíveis são um teatro da evolução, onde a vida em seus inumeráveis estágios e formas estão evoluindo para uma perfeição cada vez maior. Então, nesse momento é que aparece o ser humano. Esse ser humano que aparece num lugar que tem um plano definido, onde ele é definido por uma consciência de vida, controlado e guiado por várias hierarquias de seres em diferentes estágios da evolução. A evolução da humanidade é criada por uma hierarquia oculta,
Lembrem vocês que o ser humano é o único ser que tem princípios em todos os planos da manifestação. A teosofia nos mostra que a gente não pode confundir os princípios com os planos de matéria. Nós temos 7 princípios, mas corpos a gente só tem 6. E isso a gente pode definir em outra palestra também, falando sobre os princípios e os planos de manifestação. Mas o ser humano é o único ser que tem todos os planos de manifestação e princípios em todos os estágios da matéria. Então, o ser humano tem desde o físico até o espiritual. Lembrando, então, que a evolução da humanidade em nossa Terra é guiada por uma hierarquia oculta ocupada por seres humanos perfeitos. Aqui, então, a gente tem a manifestação da grande hierarquia, a grande fraternidade branca. São seres que desenvolveram em si poderes e faculdades que não podemos conceber no estágio que nos encontramos. Mas eles estão em contato, em íntimo contato entre si, e guiam, através dos seus acontecimentos no mundo, o plano divino para que ele possa ser consumado com extrema habilidade e sabedoria. Então, os seres humanos estão em manifestação na Terra, estão em evolução, e cada um dos seres humanos tem uma diferente habilidade de acordo com o seu grau de evolução. E a vida vai evoluindo, passo a passo, através dos gêneros mineral, vegetal, animal e humano, e a evolução continua mesmo depois de ter sido atingida a perfeição no estágio humano. Eu não sei se vocês conhecem esse livrinho aqui, do Mabel Collins, O Dílio do Lótus Branco. Mas ele tem uma citação no capítulo 8 que eu vou citar para vocês nesse momento. Eles falam assim: escutem, meus irmãos, há 3 verdades que são absolutas e não podem ser perdidas, mas podem permanecer em silêncio por falta de quem as expresse. A alma do homem é imortal, e seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. O princípio que dá a vida habita em nós e fora de nós. É imortal, extremamente e eternamente benéfico. Não é ouvido nem visto, nem sentido pelo olfato, mas é percebido pelo homem, que deseja a percepção. Cada homem é o seu próprio absoluto legislador, produzindo para si glória ou trevas, e é o decretador de sua vida, de sua recompensa e da sua punição. Estas 3 verdades, que são grandes como a própria vida, são tão simples como as mais simples das mentes humanas. Alimente ela com os famintos. Então, o ser humano tem diante de si uma herança maravilhosa, porque ele vai se tornar um Buda, muito mais do que um Buda, ele vai se tornar uma hierarquia. São elas que nos criaram e elas que nos deram a vida e estão vivas dentro de nós. Nós fomos criados através de várias hierarquias. Segundo a doutrina secreta, 12 hierarquias se reuniram para nos criar. Uma nos deu o corpo físico através da matriz do duplo etéreo, ou seja, o Linga Charira vai dar o Stula Charira, como diz a doutrina secreta, e assim, passo a passo, fomos criados, do mineral, do vegetal, do animal e do humano. E nós, seres humanos, temos a contribuição e a responsabilidade de tomar conta da humanidade, que faz parte de nós mesmos. Quando estudamos a doutrina secreta, vemos que a própria humanidade, a própria Terra e tudo que ela contém, faz parte desse plano de trazer tudo ao ser humano, porque o ser humano e a humanidade são uma coisa só. E quando a gente estuda a ciência, a gente vai ver que está tudo interligado. Se houvessem só vegetais, eles produziriam só oxigênio e haveria um grande incêndio e eles morreriam.
existe a necessidade de ter o animal e o ser humano. O ser humano e os animais produzem gás carbônico, que os vegetais utilizam e produzem oxigênio. Então, os minerais, os vegetais e os seres humanos, nós formamos a cadeia respiratória da Terra. Há uma necessidade que haja animais, seres humanos produzindo gás carbônico e a necessidade dos vegetais produzindo oxigênio, para que haja essa manutenção. Da mesma forma, nós temos o ferro nos nossos glóbulos vermelhos, e esse ferro não foi produzido na Terra. Ele veio de outras galáxias, já que a nossa estrela, o Sol, sendo uma estrela de quinta grandeza, não produzia ferro para trazer ao plano da Terra. E todo o ferro que veio para a Terra veio de outras galáxias. Então é maravilhoso essa interrelação entre tudo e todas as coisas. Como existe também luz no caminho, se diz: entrarás na luz, mas jamais tocarás a chama. Ou seja, a responsabilidade que a gente tem é de um crescimento que é sem limites. Dizem que quando o Buda se iluminou, ele teve uma visão e viu que os seres humanos eram Budas. E a primeira coisa que ele falou assim: maravilha das maravilhas, todos os seres são Buda. Ou seja, todos os seres humanos são Budas. Imagina, nós somos um Budas em potencial, porque nós somos seres humanos divinos em essência. Contemos dentro de nós todas as qualidades e todos os poderes que associamos à divindade. Mas elas estão em estado potencial, elas estão em estado germinal. Então, só através do amor, da responsabilidade, da vontade, é que vamos desenvolver esses estágios. Eu estou há mais de 40 anos estudando teosofia, e agora que eu estou percebendo a beleza, a responsabilidade e a tremenda responsabilidade que nós temos em perguntar quem somos, para onde vamos e o que queremos. Porque com o desenvolvimento gradual desses poderes, nós vamos acarretar uma perfeição, uma expansão de consciência sempre crescentes, e olhem bem essa palavra, sem limites. Temos dentro de nós toda essa unidade, essa essência. Deus está dentro de nós. Todas essas hierarquias que nos construíram estão vivas dentro de nós. Todos os anjos, todas as potências do universo estão vivos e potentes dentro de nós. Basta que nós a acessemos. Então, como desenvolver essas qualidades e poderes latentes? Elas vão ser efetuadas através do processo de reencarnação. Como eu falei, do processo de reencarnação. A Zeneida falou muito bem. O gato tem 7 vidas. E o homem, segundo a doutrina secreta e as cartas dos mestres, tem pelo menos 77 vezes 7, ou seja, 777 vezes ele vai reencarnar. Porque reencarnando vezes e vezes mais, em diferentes estágios e países, em diferentes circunstâncias, ele vai adquirindo experiências de todas as espécies, despendendo em seguida períodos de descansos no plano superfísico para poder assimilá-las. E aí nós temos a ideia da reencarnação. Então, não somente no físico, mas também em todos os outros aspectos da vida humana, ele vai sendo governado por leis naturais que operam em suas respectivas esferas. E aí nós temos uma outra lei não menos importante que a reencarnação, mas a lei importante chamada de karma, que é a lei da ação e reação, que torna o homem senhor do seu destino e criador da sua felicidade ou da sua miséria. É através do karma e da reencarnação que o ser humano vai se desenvolvendo capacidade de amor, de compaixão, e também, por que não, de perdão, para que ele possa se desenvolver e crescer cada vez mais para poder perceber a percepção e o poder da sua vontade. Assim, o homem vai crescendo do reino mineral ao reino vegetal, do reino animal, ele vai evoluindo. Através da evolução das formas, ele vai desenvolvendo a sua consciência e vai acelerando a sua evolução através da utilização de leis biológicas
que também a evolução do homem pode ser muito acelerada, através da aplicação de leis mentais e espirituais que operam em seus respectivos planos. Daí a importância da meditação e o estudo, que a sociedade teosófica tanto alega ser importante no desenvolvimento espiritual do homem. Então, a autocultura se baseia na aplicação dessas leis naturais, na sua totalidade, ao problema da evolução humana. Leis tão certas e fidedignas em resultados e definidos que operam no campo físico e também, por que não, no campo espiritual, e que são hoje o objetivo do campo da ciência moderna. A ciência moderna, ela está adstrita só à manifestação do plano físico. Mas nós sabemos, através do estudo da doutrina secreta, que o plano físico tem 7 aspectos. Nós temos sólido, líquido e gasoso, e depois nós temos mais 4, que são os campos etéricos. Mas, além deles, nós temos outros 6 planos, que são os planos astral, o plano mental, o plano búdico, o plano ático, o plano nirvânico, né? O plano Adi e o plano Anupadaka, que são os primeiros planos onde o Logos se manifesta e depois o homem se manifesta do plano átmico para baixo, onde búdico vai nascer no plano Anupadaka, não é? Onde temos a manifestação da nossa mônada, que é um aspecto, um raio do Logos, que a gente chama Deus no nosso sistema solar. Mas a gente já viu que existe um Deus não manifestado, que é o absoluto, que vai se manifestar nesses planos, que são as suas galáxias, e que depois nos sistemas solares, que são inúmeros, a gente vai se manifestando, e no nosso sistema solar, o nosso Logos se manifesta através da lei da unidade, até que lança um raio, e esse raio, que é o Logos, se individualiza quando a gente sai do plano animal e entra na evolução humana. E aí a gente tem um karma individual. Essas fontes estão em autocultura à luz do ocultismo, no Time, no seu prefácio. O Time tem prefácios maravilhosos. Então, nós estamos aqui voltando ao campo das reminiscências. O que me faz hoje ter como herança da sociedade teosófica, da teosofia? A herança é maravilhosa, é a herança desse conhecimento que nos foi dado no final do século XIX, que é a doutrina secreta, que tem toda a fonte de quem nós somos e para onde vamos. A teosofia me deu muito mais resposta do que as perguntas que eu tinha na época. Eu queria saber quem é Deus e qual é a nossa herança, qual o nosso Dharma, que hoje eu descobri, qual a nossa missão. A nossa missão é saber desenvolver esse potencial de conhecimento que é a teosofia. E quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade a gente desenvolve. Porque a gente vê que a gente está uma alma que tem um corpo, não só um corpo, mas tem pelo menos 6 outros corpos, onde a gente tem o corpo físico. Nesse corpo físico, a gente tem um duplo etérico, onde a gente tem um princípio importantíssimo, que é o princípio da energia, é o princípio do prana. O prana que a gente recebe do sol, mas que a gente também vai ter o prana que vai se manifestar na energia ancestral, na energia genética que a gente recebe dos nossos pais e dos nossos progenitores, do qual a gente tem que ter um profundo respeito, que são os nossos ancestrais. Todos os ancestrais que fizeram nos chegar até aqui e que a gente vai passar através dos nossos filhos, netos, e assim em diante. E a gente também recebe prana dos alimentos e da água que a gente bebe. Mas tudo é iluminado pelo sol. Então, a principal fonte da energia vem do sol e ela se especializa na energia das plantas, na energia dos cristais, nas energias de todos os seres, porque cada um tem seu magnetismo próprio. Prana é uma energia muito grande, é uma energia muito forte, e ela basicamente
vai estar no nosso duplo etérico, que é a matriz do nosso corpo físico. Ali que vão estar toda a expressão genética com todo o karma que a gente recebeu, da nossa inteligência, da nossa cor dos olhos, do nosso cabelo, mas também de nossa expressão, da nossa limitação genética, caso a gente tenha alguma doença que a gente possa desenvolver ou não, está tudo nos nossos genes, porque está tudo no duplo etérico. É ali que vai atuar a acupuntura, é ali que vai estudar o reiki, é ali que vai atuar a homeopatia, que hoje tem sido tão combatida como não científica, mas que ela atua basicamente pela energia que estão entre as moléculas de água. Então, a gente sabe que através da oração, através do reiki, a gente vai atuar nos nadis, vai atuar em todos os meridianos que participam do nosso duplo etérico, que foi criada por uma hierarquia chamada os Senhores da Lua, senhores que nos deram a matriz energética para que a gente pudesse ter o nosso corpo físico. E assim tivemos a primeira humanidade, a segunda humanidade, até que a gente chegou nessa quinta humanidade que está desenvolvendo a mente e que está preparando agora a sexta humanidade que vai desenvolver a intuição, está desenvolvendo a parte búdica, a parte do corpo búdico, que é exatamente o corpo que precisa ser desenvolvido nesse momento. E é nesse momento que a gente tem que desenvolver a intuição, para que ela possa iluminar a nossa mente. Hoje, o ser humano está desenvolvendo a internet, que através da cultura nós podemos botar toda a memória do mundo nessa internet. Tudo que tem de bom e de ruim está na internet. A gente põe todo o conhecimento do ser humano, de como construir uma bomba atômica, como fazer também uma oração e como ter até uma religião ou ter as fontes de encontro dos grandes mestres, dos grandes seres que tiveram a possibilidade de ter a realização espiritual. Tudo está na internet. Então, temos que ter o discernimento, que, como diz aos pés do mestre, é a primeira das qualidades. Discernimento e desprendimento, para que a gente possa alcançar os mais altos fins da nossa realização. Como diz o grande Hahnemann, o homem tem que desenvolver em si os mais altos fins da sua existência. Temos que desenvolver o nosso Dharma. Nós temos uma missão, e essa missão é a realização da compaixão, a realização do perdão, a realização do amor. Só crescendo em amor, só crescendo em desenvolvimento, é que a gente vai responder essas perguntas. Quem sou eu? Para onde vou? Para onde estou indo? Qual a minha missão nessa terra? E eu descobri que a minha missão nessa terra é ser amigo dos meus amigos, ajudar os meus amigos e ajudar a minha família. Não é ser um discípulo, porque o mestre ele não precisa de mim. Ele tem já para si grandes seres que o estão ajudando. Eles sabem desenvolver a sua capacidade, porque a grande fraternidade branca é exatamente o espelho daquilo que vamos nos tornar mais tarde. Buda, Mestre Jesus, Mestre Moria, Mestre Kuthumi, o Mestre Hakox, o grande Conde Saint-Germain, estão regendo os grandes raios, do primeiro ao sétimo, e de acordo com cada um desses temperamentos, nós podemos servir ao mestre, mas servir através do desenvolvimento das nossas habilidades, das nossas capacidades. Eu ainda me sinto um menino, lá em 1976, buscando essas respostas. E cada manhã, e cada noite, em cada alvorecer, em cada anoitecer, eu vejo a beleza da manifestação divina. Quando eu vejo os olhos de uma criança, quando eu vejo a beleza de um idoso, quando eu vejo um animalzinho, uma flor, eu me derreto em alegria. Hoje eu me sinto muito mais feliz do que naquela época. Me sinto muito mais realizado. Eu sinto essa energia divina. E essa energia divina
não precisa vir com uma realização espetacular. Eu não sou um mestre realizado, eu não sou um discípulo, mas eu consigo sentir a divindade pulsando na vida, na natureza. Eu acho que é para isso que a gente tem que desenvolver e responder essas perguntas em nós, porque a teosofia nos traz uma grande responsabilidade. Nós estamos a caminho de ser um Buda, a caminho de ser uma hierarquia oculta. E esse Buda, esse mestre, já vive em nós. Cabe em nós desenvolver isso. E nós vamos desenvolver isso pelo trabalho, pelo estudo, pelo amor, por que não pela reverência? Nós temos que ter muita reverência à teosofia. Eu vejo que hoje as pessoas manipulam a doutrina secreta, a, aos pés do mestre, as cartas dos mestres, e não tem a reverência que tem essa fonte de bibliografia sagrada. Nós temos que ter muita reverência. Existe muita fonte de informação, existe muito manancial de estudo. A gente nem desenvolveu ainda a capacidade de ver a quantidade de sabedoria que foi desvendada no final do século XIX. E o mundo quer mais, mais e mais. E no final do século XX também, através de Krishnamurti e tantos outros, como Dalai Lama e grandes outros seres, trouxeram uma quantidade enorme de desenvolvimento para que a gente possa perceber que existem sábios vivos, como Sadhguru, como a gente teve entre nós Paramahansa Yogananda, e tantos outros seres maravilhosos que estão vivos e que estão dando sua contribuição para o mundo. Cada um de nós pode dar sua contribuição através do estímulo, através do exemplo, através do trabalho que faz dentro de casa, cuidando do seu filho, da sua esposa. Eu, por exemplo, eu tenho o grande exemplo do Edmar, que cuida da sua mulher com tanta reverência, com tanto amor, com tanto carinho. Ele sabe que é importante cuidar da sua família. Ele cuidou muito bem dos meus filhos. E eu, graças a Deus, também pude cuidar dos meus, e hoje tenho um neto de 12 anos. Isso traz grande satisfação, grande felicidade. Quando a gente vê os seus filhos crescendo, felizes, sadios. Hoje eu tenho a possibilidade de ter o meu filho de 17 anos aqui, ouvindo a minha palestra, sentado ali na sala, sabendo que também em setembro ele vai cursar sua faculdade, está estudando francês, está estudando alemão, e hoje está ouvindo a minha palestra aqui pertinho de mim. E ele procura saber por que você estuda teosofia. E eu me vejo nele, ainda com 17 anos, ele um agnóstico, e eu um profundo teósofo, que estuda teosofia, e já fui como ele, um agnóstico, que não sabia se Deus existia ou não, mas hoje eu sinto perfeitamente Deus pulsando na sua criação, Deus pulsando nele, em mim, fora de mim, dentro de mim. Eu sinto a perfeição da criação e tenho uma profunda reverência à perfeição da humanidade que está na expressão da natureza, que está na expressão da beleza da juventude, que está na expressão da beleza em todos os seus estágios, desde de uma pedra até uma árvore, até um ser humano, que passa pelo estágio animal, que depois vai se expressar na evolução angélica e na perfeição da humanidade entre os mestres, que eu creio profundamente existem e estão anonimamente a nos reger, a nos guiar e a perceber que eles regem a humanidade como grandes maestros que são, fazendo com que essa maravilhosa sinfonia não descambe para um hip hop, e sim para uma grande sinfonia de Beethoven. Eu tenho certeza que depois dessa pandemia, que é um momento de maturação, um momento de transformação, um momento, sim, de profunda transformação, sairemos melhores, mais fortes e, por que não, transformados para a própria etapa que virá e que eu espero que todos vocês estejam juntos, fortalecidos, para vermos o próximo capítulo dessa grande orquestra, dessa grande ópera que a grande fraternidade branca está regendo para nós. Então, eu abro agora para perguntas, críticas ou manifestações, para que a gente possa
continuar com a manifestação também de vocês. Está a palavra, então, com vocês, e eu deixo a regência aí com o Rodrigo, e agradeço mais uma vez à Loja Fênix a oportunidade de me deixar falar aqui na Loja Fênix, que é uma loja que é um pingo de luz nesse planeta maravilhoso. Agradeço, Alexandre, agradeço pela palestra, por ter aceitado o convite. Eu peço que você pare de compartilhar a sua tela, que aí a sua imagem vai ficar toda na tela. É só apertar o botão de parar de compartilhar. Perfeito. Dou a palavra agora ao Edmar. Muitas perguntas. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Alexandre. Eu deixei um recado aí no chat, não sei se todo mundo sabe onde é o chat, está aí no canto superior direito da tela de vocês, está lá o chat, é só entrar. E quem quiser se inscrever para perguntas, eu peço que faça inscrição aí, fica mais fácil a gente controlar. Eu abusei aqui da boa vontade de vocês e me inscrevi primeiro, né, já que o Alexandre fez uma citação tão generosa a meu respeito. Exagerada e generosa, né, como é do perfil do Alexandre, né, de pessoa generosa. Eu e o Alexandre temos uma amizade aí de mais de 30 anos, né, e não só eu talvez tenha ajudado na criação dos filhos dele, como ele também ajudou na dos meus, né? Nós tivemos aí eventos importantes nas nossas vidas, né, com os filhos da mesma idade, e fizemos uma parceria aí tão, eu creio que eu posso dizer, tão bonita, né, e tão profícua, né, para todos nós, da família e tudo, que a gente até se chama, né, carinhosamente de comparsas, né? Somos mais do que amigos, mais do que irmãos, parceiros, somos comparsas nessa vida, né? E então agradecer isso ao Alexandre, né, por essa citação, mas o que eu queria mesmo falar é que, tendo essa proximidade com o Alexandre, e não só eu talvez possa dizer isso, mas a gente percebe com essa proximidade, a gente pode perceber mais entrelinhas do que ele disse, né? A importância de que algumas coisas dele foram ditas ali sem ser de maneira clara, né? E que são importantes para ele. Então, eu julgo que, além de uma bela palestra, né? Parabenizo meu irmão por essa palestra, né? Tem aqui uma sinceridade pessoal muito grande, né? E talvez até também para a gente poder ver um exemplo, né? Um exemplo de persistência, de busca, que o caminho teosófico é esse. Bom, chega. Obrigado, Alexandre. Obrigado pela palestra, obrigado pela referência generosa ao meu nome. Obrigado a todos. E vamos aqui nas perguntas, então. José Jorge, você se inscreveu, né? Liberei o microfone agora. Não, eu quero cair na mesmice de parabenizar o Alexandre, né? Não só pela palestra, mas pela maneira empolgada de reconhecer como que a sociedade teosófica mudou completamente a nossa vida. Nós fizemos parte do movimento de jovens dos anos 80 e 90, né? E naquela época nós fazíamos encontros, tanto encontros nacionais, que geralmente acompanhavam a escola de verão, como encontros regionais, né? E chegamos, inclusive, na época, a conseguir um fundo para levar aqueles jovens que não tinham condições financeiras nem de pagar a passagem de ônibus e muito menos de custear as suas diárias. Geralmente, o custeio das diárias a gente conseguia com a seção nacional, mas a passagem de ônibus era através da vaquinha entre os irmãos. Porque nós entendíamos, e eu ainda entendo isso hoje,
se você levar um jovem a ter uma experiência real de fraternidade, essa experiência muda a vida dele para sempre, mesmo que ele não entre mais em contato conosco ou com a sociedade teosófica. E o Alexandre Rosenwald, meu compadre e amigo, junto com meu irmão e o Serginho, né, nós conseguimos ter essa experiência na nossa vida. Experiência essa que foi ímpar e até hoje reverbera nas nossas ações. Eu fiz o quanto eu pude para a sociedade teosófica. Eu me lembro que certa vez, né, o Celso Batalha, a gente falou para ele se candidatar a coordenador das lojas do Rio de Janeiro. Mas ele não quis, ele tinha ojeriza a esse tipo de cargo, né? Então eu me candidatei, né? E naquela época, né, as competições dentro da sociedade teosófica eram coisas terríveis, né? Até de homossexual fui acusado. Então, apesar de ter votos em todas as lojas, não tive votos suficientes para ser o coordenador e eu fui fazer uma outra faculdade, né? E eu vi assim o Alexandre, o meu irmão, como um grande exemplo, né? Exemplo de abnegação, exemplo de caridade, né? Certa vez eu estava assistindo a televisão, a gente estava numa enchente, aí está o Alexandre lá na favela lá do Rio ajudando as pessoas. Então eu penso isso, né? Eu acho que a gente tem que continuar os estudos, aprofundar o estudo, né? Mas principalmente levar na prática. E não esquecer nunca que o primeiro objetivo da sociedade teosófica é ser um núcleo da fraternidade universal. Isso foi uma coisa que nós discutimos muito na época, porque traduziram como um núcleo de fraternidade universal. Na época, vários irmãos, vários jovens, principalmente os irmãos lá do Sul, que se apegam muito a essa questão semântica, né, brigaram para mudar. Não, é o núcleo da fraternidade, não é um núcleo de fraternidade, né? E aí tem uma diferença muito grande. Um núcleo de fraternidade é um núcleo fraterno. Um núcleo da fraternidade, ela representa essa fraternidade universal. Se você olhar no teu diploma de membro, você vai ver que está escrito lá: a Sociedade Teosófica e a Fraternidade Universal reconhecem como membro fulano de tal. E tem lá a data e assina o presidente nacional e o presidente mundial. Então, eu penso que a sociedade teosófica ela sempre vai existir no nosso coração. E nós precisamos de nutrir um sentimento grande de compaixão pelos nossos irmãos, principalmente por aqueles que, de alguma maneira, se desviaram no caminho. Hoje eu vejo muita gente brigando por política,
né, condenando um irmão porque um é fascista, o outro é comunista, o outro é não sei o quê. A gente precisa de parar com isso, parar de rotular os outros. Irmão José, aqui é o Tá Rodrigo. bom. Tá ok. Eu preciso só que você tente finalizar rapidinho, porque tem outras pessoas que fizeram perguntas. Eu acho que o tempo vai ficar meio curto se delongar mais. Tá ok. Querido, muito obrigado. Felicidades para todos. Gostei imensamente de assistir e participar efetivamente. Muito obrigado. José Jorge, contamos com você em próximas palestras que você achar interessantes, tá? Obrigado pela presença, pelas colocações. O próximo aqui é o Edson. Temos depois a Sandra e o Vinícius, filho do Alexandre, Vinícius Rosenwald. Edson, com você. Boa noite. Na verdade, assim, o Alexandre falou alguma coisa e eu queria fazer um contraponto budista, né? Ele falou em desenvolver o corpo búdico. Na verdade, no budismo, a gente, assim, não se desenvolve corpo búdico, né? Porque ele já é perfeito. A ideia é você remover aquilo que atrapalha a manifestação desse princípio. Então, ele está lá, e é sempre perfeito. Na realidade, o que tem, tá, é sempre uma série de obstáculos que impede que ele se manifeste. Então, o método de trabalho, né, é um método, eu vou dizer assim, negativo, né, onde você retira aquilo que atrapalha, e não, eu vou dizer assim, acrescenta ou faz alguma coisa para ele se tornar melhor. Na realidade, é uma questão eu acho que de abordagem. Faz sentido se dizer desenvolvimento de uma maneira mais geral, mas um sentido mais específico, dentro da tradução budista, é essa coisa de você retirar aquilo que atrapalha a manifestação. Era isso. E de resto... Comentar alguma coisa, Alexandre? Sim, eu teria que comentar tanto as manifestações carinhosas suas, como do José Jorge, como do nosso querido Guzela, como eu costumo chamar o Edson também carinhosamente, que é o sobrenome dele. Em primeiro lugar, eu queria dizer que cada vez mais, talvez, por ter passado agora os 60 e já domingo que vem chegando aos 62, a maturidade vai trazendo a deterioração do físico, mas a mente vai ficando cada vez mais jovem. Graças a Deus, ainda estou no meu controle das minhas capacidades mentais e cada vez me sinto mais grato quando eu lembro, por exemplo, do José Jorge. Eu que sou praticamente o médico da Sociedade Teosófica, que já cuidei de muitas pessoas, me lembro com gratidão quando o José Jorge cuidou de mim. Eu peguei uma dor de garganta como bom taurino, numa escola de verão lá em Minas. Eu acho que era a segunda ou terceira escola de verão. Foi na escola de verão que ele foi o menino Jesus, ele ficou na apresentação de fralda como menino Jesus, eu não sei se você lembra. Foi uma apresentação inesquecível. E foi ele que cuidou de mim, com muito carinho. Eu fiquei lá no alojamento dos homens e ele perdeu muitas das palestras para cuidar de mim, já que eu estava com uma amidalite bem severa, com febre alta. Felizmente, 3 ou 4 dias depois, eu melhorei, ainda pude ver a apresentação dele e aproveitar bem a escola de verão, que durou 7 dias. Também me lembro muito carinho todas as oportunidades que o Edmar me deu quando cheguei em Brasília, né? Me favoreceu que eu pudesse ocupar parte do seu consultório para que eu montasse o meu consultório ali com ele, lá na 311. Depois, quando eu tive que reformar o apartamento, fui lá, tive um adestramento teosófico com a Vânia, ficamos um mês na casa dele enquanto eu reformava a casa, e aí a Vânia me reformava também, me dando conselhos e umas broncas bem carinhosas ao jeito mineiro de ser. Foi um momento bastante interessante. E a convivência dos nossos filhos, desde pequenos, né? Eu e ele temos um Gabriel, eu tenho o Daniel, ele tem a Alice, eu também depois cheguei com o Vinícius, meu temporão, e ele agora tem um netinho, e eu também tenho um netinho, e a vida vai seguindo. Graças a Deus, estamos com saúde,
A gente é do clube dos hipertensos, mas com a pressão controlada a gente pode ir longe. E eu espero que a gente possa passar essa pandemia e possa se renovar. Me lembro com carinho de todos os irmãos que estão aqui presentes. Eu queria agradecer a cada um que está nos assistindo aí. Tenho uma profunda reverência, uma profunda gratidão a todos que participaram da minha vida. E se eu cheguei aonde eu cheguei até hoje, com a minha família, com a felicidade de hoje estar casado com a Rebequinha, ter filhos maravilhosos como Gabriel, Daniel, Vinícius, eu fico muito alegre quando eu sei que o meu filho estudou numa escola como a Santa Rosa, que os meus meninos chamavam, olha lá, Anta Rosa, porque o S estava sempre apagado. Perguntavam a religião deles, um falava, eu sou católico, a maioria era católica, até que um falava, eu sou espírita, aí um era protestante. Aí perguntaram ao meu filho Daniel, qual a sua religião? Ele falou assim, eu sou teosofista. Quer dizer, ele se encheu de orgulho, a gente estudava aos pés do mestre em casa. Então, apesar de eles não estarem frequentando a sociedade teosófica hoje, nenhum deles frequenta, talvez seja um defeito meu, que eu não consegui fazer com que eles frequentassem o grupo de jovens. Hoje o grupo de jovens está aí cheio de jovens inquiridores, com as suas capacidades, as suas peculiaridades, e eu me vejo em cada um deles. São jovens estudiosos, jovens que estão querendo estudar as cartas dos mestres, a doutrina secreta, e tem muita coisa para a gente aprender. Respondendo ao Edson, realmente o nosso corpo búdico está lá. Quando o Buda viu que a gente já era um Buda, ele viu que nosso corpo búdico já estava pronto. A gente só tem que tirar as vestes. E as vestes se chamam Antakarana, que é a ponte que a gente tem que construir entre o nosso corpo mental e nosso corpo espiritual. Ali estão nossos defeitos e as qualidades. Os nossos defeitos também são importantes, viu, Edson? Os nossos defeitos vão fazer com que sejam as escadas da escada de Jacó, onde os anjos sobem e descem. É através dos nossos defeitos que vamos descobrir as nossas qualidades. São elas a terra que vão adubar o solo que a futura flor da individuação vai crescer. Eu tenho profundo respeito também a cada um dos defeitos minhas e dos meus irmãos. Sei que a gente está desenvolvendo e peço até perdão a cada um dos amigos que eu possa ter magoado durante esse caminho na nossa trajetória. Somos porcos espinhos. Temos espinhos que, vez por outra, a gente se machuca. Mas eu acho que a teosofia nos mostra que a gente tem que aprender a perdoar e se perdoar também no caminho, para que a gente possa aprender, através da virtude da gratidão, a nos aceitar e aceitar cada um de nós, para que a gente possa perceber a maravilhosa aventura que é estar na caminha da senda espiritual. Obrigado, Alexandre. Próxima pergunta é da Sandra. Quer você fazer, Sandra? Quer que eu leia? Edmar e Alexandre, né? Eu vou só aproveitar o momento da fala e agradecer ao Alexandre. Eu sempre gosto muito de ouvi-lo, até pela maneira que ele fala, é sempre assim, com entusiasmo, como o José Jorge está comentando, e com um toque pessoal, né? Mas apesar da minha pergunta acabou saindo um pouquinho, ele falou de teosofia, eu fui para a Cabala, eu gostaria de ceder esse momento para o Vinícius, que eu lendo as perguntas dele, eu achei tão mais interessante para a gente seguir uma linha dessa teosofia. É um jovem, né? Eu acho importante esse espaço ser do jovem. Aí daí, de acordo com o tempo, se tiver condição, eu gostaria de ser respondido na pergunta, mas eu estou cedendo o tempo para a pergunta do Vinícius. Obrigado. Ok, Sandra. Vinícius está aí? Vinícius está aí? Está ao vivo. Vinícius? Oi. O Vinícius está aqui. Faça a sua pergunta aí, rapaz. Esse jihadista aqui, 17 anos aqui. Oi, você da barba. Faça a sua pergunta aí para o seu pai. O que é que eu leio aqui? Pode ler aí, que eu já não, lê você. Lê você. Deixa eu ler aqui. Ele anotou. Anotei aqui. Então, não, ele quer saber o que é a grande fraternidade. Não, mas eu fiz 3 perguntas, calma. Fez 3 perguntas? Foi. Ele te bombardeou, cara. Ele te bombardeou. Por isso que eu deixei o espaço aberto. O que seria a grande fraternidade branca
E depois eu falei, todos nós procuramos um propósito de missão. Por que necessariamente há um Deus e por que na sociedade você viu isso com uma visão maior de verdade do que em qualquer outra religião ou crença? Uau, isso é uma vida inteira para responder. Ainda bem que a gente vai ter muito tempo para conversar depois sobre isso. Exato. Mas o que pai, o que é grande fraternidade branca? São seres perfeitos e que alguns deles ainda mantêm corpos físicos para que eles possam ajudar anonimamente ao desenvolvimento da humanidade. Já que a humanidade, como eles mesmos chamam, são a grande órfã, não é? Nós somos abandonados porque as grandes hierarquias que nos construíram já não estão aqui conosco. Existem várias formas da gente entender o que é a grande órfã. Aliás, seria um tema de estudo. Por que nas cartas dos mestres a humanidade é chamada de grande órfã? Mas, se fomos abandonados de alguma forma, os nossos mestres nos adotaram, porque eles são nossos irmãos mais velhos. Eles estão aqui para nos cuidar. Na falta dos nossos pais, que talvez já tenham partido para criar outras humanidades, eles estão aqui para nos ajudar. São seres perfeitos que já conseguiram chegar ao grau de adeptos, ou seja, um ser perfeito. Como eles entenderam como é chegar ao pico da montanha, eles sabem nos ensinar como nos tornar cada vez mais perfeitos. E nós temos que desenvolver, cada um pela sua capacidade. Por exemplo, através do Karma Yoga, através da ação, o Edmar está cada vez se desenvolvendo mais. Eu tive uma vez um sonho que eu via a aura do Edmar, conseguia ver a aura do Edmar. E o Edmar desenvolvia isso através da sua capacidade de trabalho, o trabalho que ele faz incessantemente pela Sociedade Teosófica, o trabalho que ele faz pela loja, o trabalho que ele faz com a família dele, o trabalho que ele faz para cuidar da Vânia. Ele está sempre trabalhando. Às vezes ele tem que até falar assim, Alexandre, agora não posso falar mais, tem que cuidar da Vânia, tem que fazer o almoço, tem que cuidar da casa, tem que cuidar de um monte de coisas. E eu que sou um ser beneficiado, porque tem um monte de gente que cuida de mim, né? Tem a Dona Odília aqui que cuida de mim, tem a Rebequinha, tem o Vinícius. Então eu fico falando, nossa, como esse cara trabalha, como ele trabalha, como a Zeneida trabalha pela editora e como a nossa querida Sandrinha Margarete trabalha também, cuidando da filha dela, cuidando da sessão nacional, fazendo as atas e também ajudando na maçonaria, na igreja. São pessoas que trabalham à beça, com todas as dificuldades do caminho, com todas as dificuldades, às vezes, que tem de uma doença, de um problema familiar, às vezes de falta de grana, ou até para cuidar dos familiares. Eu vejo a Sandra com esse caminho maravilhoso, mas está sempre com um sorriso nos lábios, e vai para Anápolis, e volta de Anápolis, está no caminho, e volta, e vem aqui, e traz uma comidinha para a gente, sempre com mimo. Dessa vez ela trouxe um monte de mini acarajés que eu comi como bom taurino, que estava uma delícia, viu? Esses acarajézinhos são maravilhosos, viu? Aliás, o taurino gosta desses mimos, viu? Traga sempre, né? E não esqueça da próxima vez de trazer como é que se chama? Aquele salgadinho de jaca, que são maravilhosos. Mas a grande fraternidade branca, exatamente, são esses grandes seres que são o espelho pelo qual a gente tem que pautar o nosso exemplo. Estamos muito longe de nos tornar como eles são, mas eles também falam que eles não têm nem a capacidade de pisar a terra que o Senhor Buda pisou. E hoje a gente tem a capacidade de estar nessa terra em que eles frequentam, em que eles trabalham anonimamente. Eu acredito que a grande fraternidade continua viva, brilhante e protegendo a nossa sociedade teosófica que foi inspirada desde a sua criação e na sua manutenção por eles. Eles ainda continuam a nos inspirar, a nos instigar e nos dar o exemplo da sua contribuição ao trabalho teosófico. Teve a segunda pergunta dele que você não respondeu. Qual a segunda pergunta?
ele diz o seguinte: e todos nós procuramos um propósito e missão. Por que necessariamente há um Deus e por que na sociedade você viu, sociedade teosófica, né? Você viu isso com uma visão maior de verdade do que de qualquer outra religião ou crença? O cara foi fundo. É profundo, porque na sociedade teosófica eu pude me livrar de ficar numa religião somente. Eu pude estudar todas as religiões comparativamente e tirar o melhor delas. Eu também não acredito num Deus antropomórfico, eu não acredito num Deus de barba. Apesar do meu filho ter uma barba bem bonita, eu também não acredito num Deus barbado que fica em cima de uma nuvem. Eu não acredito num Deus perverso, num Deus dos exércitos, num Deus vingativo. Eu acredito nesse Deus absoluto que se manifesta em toda a sua criação, que está dentro e fora de nós. E que esse Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. E que cada vez mais, através do karma, nós vamos nos aperfeiçoando, para que a gente, numa encarnação futura, possa se tornar também um mestre de sabedoria e ajudar a evolução da humanidade. Mas, para isso, a gente ainda vai ter muitas caminhadas de pai e filho, ou talvez saídas de bicicleta, que a gente vai poder conversar mais sobre esse assunto. E como ele é um ávido leitor, eu vou botar alguns livros na mão dele, quem sabe ele não lê Aos Pés do Mestre, e também os livros do Leadbeater que falam sobre a grande fraternidade branca. Eu tenho fé que ele vai se interessar por esses assuntos. Hoje ele é um agnóstico, e eu, na idade dele, também o era. Tá bom, Vinícius? Vou deixar, vou ler. A pergunta está respondida? Está respondida, mas tinha muito mais perguntas na minha cabeça que precisam ser respondidas. Agora ele está jantando, então ele está assimilando o que eu falei. E é bom, nenhuma pergunta vai ser respondida totalmente. Quando nascem novas perguntas, é sinal que você está fazendo o seu princípio mental procurar. E como diz a Blavatsky, a gente tem que ter a mente aberta e o coração puro. Ele tem o coração puro e tem a mente aberta. Então, se novas perguntas estão crescendo e estão aparecendo, é sinal que isso foi plantado uma semente que pode se desenvolver uma bela árvore. Ele nasceu num dia auspicioso. No dia do Ronaldo Fenômeno. E o grande Edmar Silva. Os três nasceram no dia 22 de setembro. Por isso que são virginianos. Estão sempre presos aos detalhes. A Zeneida deixou aqui um recado para o Vinícius. Ela disse o seguinte para ele: a diferença da sociedade teosófica e as outras religiões é que não nos prendemos a dogmas. Passa para ele, por favor. Tá? Ele está escutando aqui, ele está escutando tudo aqui. Tá ótimo. Sandra, você quer fazer pergunta? Não sei, vocês que sabem. Apesar que eu acho que ela pode ser rápida, não sei, vai depender do palestrante. Minha pergunta, ela na verdade, resumindo, é o seguinte: você falou da criação do mundo pela teosofia, e sempre que eu ouço você falar, você traz sempre o assunto da cabala, de alguma maneira, né? Se relaciona. Aí me ocorreu nessa questão, o que seria para a cabala, por que criar o mundo? A cabala existe alguma relação com essa, ou se é possível uma relação como a teosofia traz, né? Sim, com certeza. A cabala fala da criação do mundo também, de um Deus não manifestado, que é chamado Ein Sof, que se manifesta na árvore da vida, que você tem como a sefirá mais importante, Keter, que é a rainha das sefirás. E depois vai se manifestar nas 10 sefirot, que vai até chegar em Malkuth, que é o reino, que é a terra. Então, do físico até o espiritual, existem 10 sefiras. Mas o mais importante é que, esotericamente, existe uma manifestação da luz. Essa manifestação da luz é chamada também de vida. E a vida vai se manifestando em diversas formas. Para o judeu, não há nada mais importante que a vida. Tanto é que quando o judeu vai saudar alguém ou vai fazer um brinde, ele fala Lehaim, a vida.
Então, por exemplo, todas essas manifestações, todas essas mitzvah que o judeu faz, é para manter a sua vida. Então, aquelas 613 mandamentos que se faz, é sempre para manter a vida. Quando o judeu fala, não passe debaixo de uma escada, ou não passe debaixo de um sobrado, ou não passe debaixo de uma marquise, é porque existe a possibilidade de você pôr a sua vida em risco. E hoje a gente vê que a gente põe a nossa vida em risco de diversas formas. A nossa vida está em risco quando a gente pega um ônibus, quando a gente vai na rua, quando a gente anda sem máscara. Então, o judeu está sempre pensando na manutenção da vida. Não existe coisa mais importante do que a vida. O maior pecado para o ser humano, para um judeu, é tirar a própria vida. O suicídio talvez seja o maior dos pecados. Tanto é até que o judeu, quando ele tira a sua própria vida, ele nem poderia ser enterrado dentro do cemitério. Ele teria que ser enterrado fora. Hoje é posto num lugar à parte, porque os suicidas não podem ficar junto com os outros seres humanos, porque eles fizeram o maior dos pecados. Eles atentaram contra a própria vida que lhe foi dada por Deus. Ok, Alexandre, eu recomendo que você depois leia aí os recados no chat. Tem recadinhos carinhosos aí para você, da nossa querida Eneida Freire, que participou da nossa loja há muitos anos, Cláudia, Sandra. Os recados são carinhosos e vale a pena você ver. E agradeço a todos. Nós continuaremos todas as terças-feiras às 19 horas. Provavelmente esse horário ficará dedicado para palestras. Nós vamos ver depois na loja outras atividades, provavelmente via esse aplicativo aqui, o Meet. E no próximo sábado, a palestra vai ser do irmão Oswaldo Condé, que eu não sei se ainda está aqui com a gente. Ele parece que vai trocar o tema, então não vou nem anunciar o tema que ele vai falar. Mas no próximo sábado, às 19 horas, teremos o Oswaldo Condé e brevemente estaremos divulgando aí no Facebook, no Instagram, né, nos locais próprios, né, estaremos divulgando essa palestra dele. Contamos com a presença de vocês, foi muito agradável, muito bom ter vocês com a gente aqui hoje, que essa mensagem que o Alexandre trouxe, né, de mais do que uma crença, né, de uma fé, né, uma fé interna, né, que ele tem na teosofia, nesses ensinamentos, né. Eu creio que a gente pode dizer que é uma fé no bem, né, que essa fé nos contamine, né, no bom sentido, e que a gente leve essa bela mensagem, essa importante mensagem para o mundo. Obrigado, Alexandre. Parabéns, Alexandre. Parabéns. Parabéns, foi ótimo te ver falar, tá? A palestra foi muito boa, muito proveitosa, e creio que todos aproveitaram. Obrigado a todos. Vamos fazer 30 segundinhos de interiorização para a gente encerrar. Fechando os olhos, mantendo nosso corpo tranquilo, relaxado, nossas emoções amorosas, nossa mente serena. Vejamos o mundo fortemente atacado pelas dificuldades, pelo seu próprio karma. Vejamos a força do bem, a luz do bem tentando penetrar, não conseguindo, pela densidade da atmosfera do planeta, atmosfera psíquica. Façamos a nossa parte para abrir espaços nessa atmosfera, para que a luz do bem, a energia do bem possa penetrar. A cura, a alegria, a serenidade, que elas possam penetrar nessa densa manta de trevas e ajudar no sofrimento atual. Possamos ser inspirados cada vez mais
pelos tantos seres que conduzem os destinos da humanidade. É o bastante. Obrigado a todos. Muito bom ter vocês aqui. Até a semana que vem. Abraços a todos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Boa noite. Um abraço. Boa noite. Denise está pedindo para falar, parece? Quê? Denise está pedindo para falar. Denise? A nossa, eu. a Oswaldo. Oi, Denise. Oi, boa noite a todos. Parabéns, Alexandre, muito obrigada. Eu vejo a sua palestra como um depoimento de vida pessoal e um exemplo para todos nós. E queria, assim, só fiquei com uma dúvida, Edmar, com relação à nossa programação. Então, nas terças-feiras serão sempre palestras e vai ter algum dia que a gente vai fazer algum estudo? Vamos tratar disso administrativamente, de repente até chamar uma reunião aqui no próprio Meet, e aí a gente conversa. Tá? Eu tô conduzindo por enquanto dessa maneira, mas nós vamos definir realmente administrativamente, tá bom? Nos próximos dias a gente faz isso. Mas já fica marcado o Oswaldo a semana que vem, e por esses dias a gente define como vai ser. Nós temos esse aplicativo aí à nossa disposição o tempo todo. E a única coisa que temos até agora, o único compromisso é esse dessa atividade da terça-feira. E vamos achar mais utilidades para ele, tá bom? Talvez fosse o caso da gente conseguir marcar uma reunião, assim, para conversar e para definir, decidir sobre isso, porque se for deixar para falar pelo WhatsApp, no grupo lá, eu vejo que não tem, as pessoas não respondem, assim, é mais difícil, eu percebo que para chegar num acordo, numa escolha de um tema, de um livro, de alguma coisa que a gente possa estudar, que eu sinto falta do estudo também, entendeu? Eu também sinto. Eu convoco a reunião no WhatsApp, aceito sugestões de horário, quem quiser mandar lá para o grupo administrativo da loja, mandar sugestões de dia e horário para essa reunião, a gente convoca por lá, mas faz a reunião aqui, conversando, bem melhor, ok? Tá legal. Obrigada. Boa noite a todos, viu? Rodrigo, o Davi está perguntando, e eu queria falar disso também, mas isso é melhor que você fale. O Davi está perguntando onde que a gravação da palestra vai ficar disponível. Edmar, eu acho que o Rodrigo não está. Eu tô aqui sim. Eu tô logado como ele mesmo, né? Então, só respondendo a sua pergunta, eu vou passar o link do vídeo gravado, que ainda está sendo gravado, né, pro Alexandre, ele vai dar uma olhada, se ele aprovar, eu já posto direto no canal da loja do YouTube. Aí eu aviso todo mundo. Bacana, nós temos agora um canal no YouTube. Oi. Desculpa interromper. Então, terça-feira eu vou falar sobre xamanismo mesmo, tá? Tá ok. Tá bom. Eu vou mandar para você o cartaz e você dá uma olhada. Tá certo. Acho que vai ter que acrescentar no cartaz os links, né? Para terça. Então mande para o Rodrigo também, que aí ele já cuida dessa parte. O Rodrigo é nosso diretor de tecnologia, né, muito competente. Ele que conseguiu montar esse esquema todo aqui, que eu sou burro nisso, né? E agradeço a ele pelo belo trabalho. Então, manda para mim e para ele, que aí a gente cuida, tá? Ok, tá bom. Ok? Tá bom. Boa noite. Então tá. Gente, obrigado, boa noite a todos. Até sábado. Tchau, boa noite.